Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a Filosofando com o Samir. Saúdo a todos com o sinal do Fi, esperando que estejam todos bem e agradecendo aos nossos patrocinadores que podemos dizer que é um orgulho ter pessoas que se importam com cultura e estão promovendo este programa para que chegue até você cultura profunda. Gostaria de agradecer a IDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A IDS tem a solução e proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo. Goldbag, sacolas ecológicas feitas com TNT, que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade. Goldbag é o caminho certo. E Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com a loja em Estância Velha e toda a região do Vale dos Silos e arredores. Pois muito bem. Para aqueles que não assistiram os programas anteriores, toda vez que estiver assistindo no YouTube, vai ter um linkzinho embaixo, né, para assistir os programas anteriores, ou procurar na Vale TV, através do YouTube, a palavra Filosofando. Vai estar em ordem cronológica todos os programas gravados até hoje. E se quiser assistir mais tarde o programa que foi mandado o link, porque nós distribuímos esse link da melhor maneira que conhecemos, possível, democraticamente, é claro, podem assistir a qualquer momento, que vai estar sempre no ar. Pois muito bem, hoje o nosso assunto é justamente a filosofia profunda de Tales de Mileto, né? Então, começamos com o próprio Tales sendo agora um filósofo de grandes habilidades, como falamos, e erudição. Então, já dissemos que ele foi uma pessoa muito respeitada na sua época, pelas coisas que fez, pelas viagens, pelos fenômenos que ele conseguiu provar, né? Romper alguns dogmas, seja ele do ponto de vista mitológico ou até propriamente religioso. E nós começamos a falar sobre 200 deuses, acabamos até mencionando ali sobre 2000 deuses, né? Então ele tinha aquelas 3 bases principais, que eram suas teses de trabalho, que tudo que conhecemos é feito de água e o homem é um ente desse meio, né? Depois, todas as coisas, incluso as inanimadas, estão cheias de vida, e, por outro lado, as mudanças e a geração só podem ser alcançadas pela condensação e a rarefação da água. Aí nós já vimos o teorema de Tales, né, sobre as paralelas e também sobre a questão da medição das pirâmides, né? Então, que tem o teorema de Tales, que é justamente esse, que são as medições que ele estudou. Como falamos, a sua origem, tendo sido, vamos dizer, um mercador de sucesso, ele se entregou, depois de ter adquirido uma certa fortuna, ele adquiriu independência para poder dar continuidade ao que ele mais gostava, que era aprender e depois ensinar, né? Então, a sua origem não era uma origem humilde, né? Por isso ele já tinha condições de viajar e dar-se ao tempo de poder ir adiante
nas suas conquistas, identificando aquilo que ele achava já na época como sendo algo fora do comum. Né? O fora do comum seria a parte da razão, né, versus o mito. Então nós vamos além aqui, nós vamos um pouquinho dentro daquilo que ele já conhecia, né, a matemática, da astronomia, da própria forma com que os cálculos e observações da Terra e da Lua, assim como a relação ao Sol, já foram traçados por ele, e ele faz, então, ele começa a estudar os círculos, através, aqui obviamente ele vai usar o π, mas observem nessa figura do círculo, que ele traça um paralelo entre os diferentes pontos, né, o A, B, C, o C1, o C2. Vejam que basicamente tudo se transforma em triângulos, né, de uma forma ou de outra, exceto, vamos dizer assim, as bordas em si, mas ele começa a tirar a conclusão de que um círculo nada mais é do que uma formação triangular. Então, aqui nós temos a fórmula original, né, dele, já no início de seus trabalhos, as suas conclusões sobre os teoremas, né, que viriam a ser criados. Nós temos o π, aqui nós temos o Técrates novamente, né, coisas que depois seriam falados justamente por Pitágoras e trazido à tona de uma outra maneira mais adiante, com mais 400 anos à frente dele, depois do tempo dele, por Euclides, que também estudou os teoremas de Tales, né, que então aqui ele estabelecia que A, B e C são pontos de um círculo, né, onde o diâmetro do círculo é calculado por um ângulo reto, né? Isso é chamado o teorema da intersecção. Esse teorema da intersecção foi um dos princípios principais para que os engenheiros até hoje utilizem na parte da engenharia quando nós temos um pilar redondo. O pilar é calculado pela parte da intersecção. A altura das pirâmides que ele mediu, né, pegou Quéops, botou então um paralelo ao lado, fez a medição da sombra versus o paralelo, que era, vamos dizer, um toco de uma palmeira, mediu, viu o tamanho, a hora certa, mediu o comprimento da sombra e foi lá e disse, olha, tem a pirâmide de Quéops tem X metros de altura e pimba, bateu com o que os egípcios já tinham calculado há muito tempo atrás, mas de outra forma. Eles utilizaram o π e o φ para chegar a essa conclusão. Ele simplesmente fez por projeção. Então, para que ele não arranjasse encrenca com a mitologia, ele procurou outras maneiras de atingir a parte justamente de filosofia, né, onde ele pode ser considerado como o princípio fundador. Tá? E ele deu também um pitaco assim, sobre a origem do universo, né, sem entrar dentro dos aspectos mitológicos, sem contrariar ninguém, em busca do elemento constituinte de todos os objetos naturais. Ele já sabia que tudo vibrava, que tudo tinha vida, mesmo que não se mexesse. Então, átomos e moléculas já eram do conhecimento de Tales de Mileto, através dos estudos que ele havia feito, né, como um filósofo monista, né, ele foi adquirindo essas informações e repassando justamente para os seus asseclas,
com uma forma racional e excepcionalmente dando a entender que tinha muito mais a ver. Claro que a sua teoria da água, ela foi muitas vezes confrontada pelos próprios Asseclas e os companheiros de filosofia, né? Tanto que uma vez ele observou o seguinte: por que a água, né? Ele viu que as enchentes do rio Nilo, quando acontecia, elas traziam água às bordas e aí a vida florescia. Tudo por encantamento, né? Por que havia o transbordamento do rio Nilo? Porque a neve das montanhas derretia e enchia justamente o rio Nilo dessa água, e era a época de plantio e colheita, né? Então eles tinham esse período, e ele dizia, se não fosse pela água nós não teríamos o alimento no Egito. E aí ele começa cada vez mais ter a sua fundamentação de que a água era o catalisador maior de todo o planeta, e que então ele chegou à conclusão de que há milhares de anos antes dele, talvez milhões, esse artigo foi escrito por João Paulo Rodrigues e foi retirado da internet, né, que talvez o mundo tivesse sido congelado, depois degelado, e a partir desse descongelamento e a partir de toda a parte de nascimento de tudo, inclusive os mamíferos, sairiam da água para a terra, e isso incluiria tudo. Ele teve as suas famosas frases, né? A coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos, e a mais fácil é falar mal dos outros. A água é o princípio de tudo. O ser mais antigo é Deus porque não foi gerado. Todas as coisas estão cheias de deuses. A coisa mais bela do mundo porque a obra é divina, né? É o mundo porque a obra é divina. A esperança é o único bem comum a todos os homens, aqueles que nada têm, mas ainda a possuem, ou seja, a esperança, né? Então a interpretação da questão do próprio Tales de Mileto chegou à questão de Nietzsche fazer uma interpretação pessoal, né? Vejam que Nietzsche sempre teve um parecer contrário a tudo, né? Ele, assim como Schopenhauer, eram pessoas que contestavam coisas, né? Então Nietzsche chegou então a escrever sobre ele. Então eu vou ver aqui a parte, então, em primeiro lugar, porque a proposição, por que a água, né? Porque uma ideia absurda em proposição como a água, porque ela seria a matriz de tudo, de todas as coisas. Será mesmo que seria necessário determos nela e levar a sério? Aí ele mesmo responde sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, estado latente, prestes a se transformar, tudo está contido em um pensamento, ou seja, tudo é um. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda na comunidade com os religiosos e os supersticiosos, né? E em segundo, tira dessa sociedade e mostra que o investigador da natureza, no caso Tales, mas a virtude da terceira, que Tales o torna o primeiro filósofo grego de verdade. Então Nietzsche coloca Tales como realmente o precursor de tudo, visto que ele está baseado em fatos. Nessa parte de observação empírica, o próprio filósofo Tales constatou que todos os elementos constituíam a natureza a partir do que tinha alcance, né, a proporção da água, né, que o entendimento da água era o arqué, o fundador de todos os pilares da cosmologia. E essa cosmologia é sustentada por Tales.
Então, nós temos aqui uma imagem do que era a escola milesiana, onde eles apresentavam os seus projetos, e essas arquibancadas aqui, elas eram ocupadas por pessoas que tinham interesse em saber mais sobre o mundo, né? Para ser uma escola jônica verdadeira, né? E através do pensamento plenamente racional, da descrição e explicação da natureza do mundo com bases fundamentadas, né? Até então, tudo era mítico e o homem era acidental, até acontecer justamente o que Tales de Mileto trouxe à tona junto com os seus filósofos. É claro que ele sabia que ele teria oposição, e isso não o impedia de ter outras pessoas ao seu redor e que contrapusessem seus pontos de vista. O único desafio que Tales fazia, disse: ok, então me prova o que está falando, e eu vou aceitar com toda certeza que os teus fundamentos são tão bons quanto os meus, ou melhores. Eu vou mudar até os meus fatos deixam de ser verdadeiros. E aí nós tivemos mais adiante o Sócrates, que reviveu, né, as ideias de Tales, conhece-te a ti mesmo, né, e o maior desafio era conhecer-se a si mesmo, já vinha do próprio Tales. O Heráclito também, Heráclito de Mileto também, tinha um fundamento muito forte de Tales. Então a escola jônica passou a ser uma escola temática, né, já dentro da cosmologia e da cosmogonia, que é a concepção de um tempo unitário e pluralista do universo. Veja que ele já está pensando além, ele já admite uma substância única como substância original, onde o cosmos, na sua diversidade, descende e defende a pluralidade dos elementos. Por exemplo, assim, mesmo que a noite seja escura, isso não quer dizer que existe a ausência de algum tipo de componente que nós hoje chamamos de plasma universal. Ou seja, é como se fosse uma espuma densa, no entanto transparente, que não é vista no espaço. Então, o Tales, através do seu pensamento universal, foi uma imagem que nós mostramos antes dele, universalmente sentado sobre uma pedra, olhando para um universo escuro, né? E ele sabendo que aquela densidade, não é somente que existe um vácuo no universo, no universo sideral, né? Existe um elemento que nós não conseguimos medir a espessura, tampouco a sua magnitude, mas no entanto é como se fosse uma água densa, que ele chamava de água universal, né? A água do universo. Ele, então, através de discípulos como Anaximandro, Anaximenes, depois Anaxágoras, Aquelau e, por fim, Heráclito, né? Apareceram com movimentos e doutrinas de desenvolvimento do que ele havia criado e havia proposto, né, baseando-se na época sobre a água, né, que eles já começaram a ter uma ideia substancial e contrária sobre o que seria o espírito ou o arqué que animava o universo por um todo, sendo que o escuro da noite não era o vazio, nem tampouco o céu azul era um local cheio. Nós sabemos hoje que o céu é azul pelo sol que bate na ionosfera,
na nossa biosfera, e o reflexo do oxigênio transforma então o nosso dia em um fundo azul. Quanto mais azul, mais extremo nós estamos no universo. Então, melhor, na nossa Terra. Então, se nós formos ao norte, extremo norte do planeta, e ao extremo sul, é muito mais azul, porque a condensação, né, de água é menor, a poluição é menor, né, e aí nós temos a questão da transformação do ser humano, da vida, partindo para a morte, onde ele começa a fazer um certo ensaio na escola jônica. Tá? A escola jônica é diferente da escola que ele havia montado. Seriam duas escolas diferentes, uma escola pública e uma escola privada. Essa escola jônica era uma escola justamente formada pelos grandes nomes, como nós já falamos, Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, que comandavam e enxergavam o mundo de uma forma estática. Mas a estática deles era justamente, se existe um dia, existe uma noite, existe um giro para que isso aconteça. Né? Então aí nós temos na escola de Mileto, até é interessante nós analisarmos aqui, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Tá? Então, o espírito de cada um, o arqué. O arqué de Tales era a água, o arqué de Anaximandro era o apérium. O que é o apérium? O apérium é o universo infinito. E o arqué de Anaximenes era a água. Depois, o elemento de Tales era a vida. Já Anaximandro era sem limites. E de Anaximenes era o modo concreto. Depois, os elementos da realidade de Tales, o indefinido, o indivisível, o infinito de Anaximandro, e o modo concreto, né, designado e explicado por Anaximenes. E depois nós temos a separação do mito com a filosofia, e também o aperon, né, que é o imutável, e as coisas do mundo que são mutáveis, por parte de Anaximandro. Ele tem a dualista e a realidade dele. Já o Anaximenes é um pouco mais simples. Ele diz a variação das coisas do mundo se dá com a densidade do ar com todas as coisas. O ar, teoricamente, está ligado à água, assim como a terra está ligada ao fogo. Então nós precisaríamos da terra para colocar o fogo sobre a terra, para colocar um vaso com água, para que houvesse a condensação e houvesse então o vapor transformado em ar. Faz sentido isso? A junção dos 4 elementos, aí nós temos aí o porquê a escola jônica ter sido tão famosa. Porque ela já juntou pensamentos de diferentes filósofos em um único tipo de pensamento na escola jônica, né, onde a milesiana era somente bastante restrita, né, e tinham pontos de vista divergentes, como eu disse, e eu acho que a divergência construtiva não é uma questão de crítica, mas é uma questão de complemento sobre aquilo que se pensa e como foi apresentado para a evolução dos pensamentos. E nesse caso, vou dizer que foi feito o pensamento evolutivo do ser humano filosoficamente até o século II depois de Cristo. Até então, o homem cosmologicamente se desenvolveu. Aquele desenvolvimento perspicaz, a abertura de mente, a institucionalização da liberdade de pensamento, a mitologia já estava sendo deixada de lado, né? E nós começamos a ver uma classificação no período, então, de 700 a.C. até 200, depois de Cristo são 900 anos de uma evolução constante do próprio ser humano. Então, nesse sentido,
não se dizia que nada mais era inalterável, e a racionalização ela deixou de ser abstrata e deixou de ser mitológica para poder ser explicada como uma tradição ocidental fundamentada, que aí começa a escola eliática, por exemplo, né, que estudava a epistemologia dos jônicos e das outras escolas, né, e a escola jônica número 2, que foi essa formada pela junção dos gênios filosóficos, como nós falamos desde o programa de Tales, desde o programa 1, a filosofia não foi criada simplesmente para meramente haver uma confusão sendo trazida à tona, nem tampouco numa crença em mitologia que fosse crível para todos, né? Muitos duvidavam, e infelizmente muitos que duvidavam acabavam pagando com a própria vida aquela crença duvidosa, né? Então os filósofos dessas escolas tinham já problemas a serem resolvidos. Aí nós tivemos o surgimento de Sócrates, aí nós tivemos também o aparecimento dos sofistas cada vez mais, né? E nós tivemos o aprimoramento das próprias escolas jônicas, né? E aí o desenvolvimento universal. Veja que o homem deixa de pensar somente no seu próprio bem-estar e na sua própria diversidade, começa a ir além, começa a estudar o cosmos como um todo, né? Dizendo que a própria cosmologia faz parte do universo. Vamos um pouco além aqui, nós vamos dizer que Anaximenes, assim como Anaxágoras e outros, assim como Heráclito, trouxeram grande parte vamos chamar, da fecundação do espírito pelo arqué, que os animava, ou seja, a vontade espiritual de ir além do que estava escrito, daquilo que se acreditava, que simplesmente um trovão, um relâmpago trovão tinha um sentido, um significado, um relâmpago numa árvore era um sinal de alguma coisa, cada um tinha uma interpretação diferente da forma mitológica de pensar. E nós, indo além até, nós vamos entender que esses pensadores começaram a colocar a cabeça das pessoas em certo paradigma monista, mobilista, que significa o quê? Começar a pensar correto para ter o resultado de pensamentos corretos. Então, os pluralistas da época começaram a entender que o caminho era um só, era ir pelo caminho mais compreensível diante do que era explanável, né? Então, Xenófanes de Colófon e Heráclito de Éfeso, que se juntaram depois, né, ao grupo, tornaram-se, com as suas visões naturalistas, aqueles que complementaram a metodologia de como pensar direito e pensar adequado, né? Isso tudo antes do período pré-socrático. Veja que eles prepararam os doxografias e os fragmentos foram preparados para Sócrates, que nada escreveu, mas tudo aprendeu a partir do que estudou dessa escola pré-socrática. A partir de Tales de Mileto e seus asseclas, dos seus filósofos aprendizes, Sócrates recebeu de mãos abertas, né, todo aquele presente que era justamente as noções fundamentais de que o universo deveria ser visto de outra forma, e não somente de uma forma sobrenatural,
mas uma forma compreensível e muito além dos poderes de observação que o homem tinha sobre o seu período e sobre a sua vida, porque até então não existia um início, um meio e um fim para a physis, ou seja, não existia para a vida um motivo para existir, porque a crença era única antes de Tales de Mileto. Todos pensavam da mesma maneira e o cosmos, o universo em si, começou a causar o quê? Um caos. O caos é a desordem. O que é a desordem? É a desorganização da organização. Não o caos como um fim, mas a investigação daquilo que era racional e nunca tinha sido visto antes por terceiros. Então, chegando aqui ao nosso final, sobre o princípio da causalidade, né? Nós falamos sobre o rio Nilo, o rio Tigre, Eufrates, todos tinham a mesma característica. Enchia de água, era próspero. Chegava a parte do inverno, congelava a neve nas montanhas, ficava frio, acabava os mantimentos. Então eles tinham que guardar os mantimentos durante esse período de inverno para poder ter a physis, a existência deles neste planeta. E isso foi acarretando ao longo dos anos, né, e causava posteriormente justamente o que nós chamamos de causas não naturais, que é uma eventual seca, né, ou uma estiagem por um longo tempo, ou mesmo estendendo-se um período de alagamento muito maior, que foram estudados e foram dados. Então vamos aproveitar este momento, ou vamos diminuir a ração, a comida, para que nós possamos todos usufruir pelo menos até a próxima safra, né? E daí nós vamos ver que nos momentos anteriores, esse tipo de trabalho foi chamado de reductio ad absurdum, a redução ao absurdo, que é o ad infinitum, que começou a dizer que não existia mais nada falho no universo do infinito que não pudesse ser estudado pelo homem e ser especialmente os paradoxos, né? Quem foi estudar isso foi Zenão, lá no estoicismo, lá no século II, mais ou menos naquela época. Zenão já começou a trazer tudo aquilo de volta, 900 anos de estudo para os elementos primordiais de tudo que tinha acontecido na época. Vejam como foi importante esse estudo de Tales e dos seus colegas filósofos, onde a crítica era absolutamente construtiva e eles não se desafiavam, pelo contrário, né? Mais adiante, depois da época socrática e depois da época de Platão e Aristóteles, aí já houve um certo desentendimento, porque cada um tinha seu parecer quanto aos pontos de vista dos pré-socráticos, né? E aí nós vamos entrar ali na questão do arquê de novo, né? E da ídor como água, que começou a entrar em, vamos dizer, dúvida. Se hoje eu disser para vocês que o mundo é baseado em água, eu certamente não vou ser considerado uma pessoa normal, porque nós sabemos que existem vários outros contextos que emergem, né, nesse sentido, né, e estabelecem ideais justamente que a vida é a physis em si é uma coisa mais complexa do que simplesmente o aparecimento da água para Tales de Mileto, mas que foi uma origem, que foi um início, que foi uma forma dos 4 elementos, né? E existia já na época a éter, né? O éter em si. E eu vou só assim rapidamente dizer que Anaximandro foi um grande colaborador, tá? Por todos os seus pensamentos, desafiou pensamentos, tá?
Também nós tivemos, mais adiante, nós tivemos outros colaboradores do período que não nos deixa hoje falar muito sobre isso, mas Anaximenes foi um deles, que foi mais adiante, né? Ele nasceu lá por 494, depois Xenófanes de Colophon, que nasceu na Jônia também, depois ele se mudou para a Itália, foi desenvolvendo, né? E eu acho que nós hoje vamos parar por aqui, deixando então esse legado, né, de todos os fragmentos que Tales de Mileto nos deixou e a instrução que deixou para os demais filósofos. Eu saúdo a todos, agradeço muito pela sua atenção e nós vamos entrar então na próxima semana com o nosso complemento, uma grande descoberta de Tales de Mileto que poucos conhecem até o dia de hoje. E o nosso trabalho aqui é justamente desvendar não somente a imaginação, mas as novas ideias que estão sendo colocadas pela investigação do ser humano diante de si mesmo. Saúdo a todos e nos vemos na semana que vem e todos passem muito bem. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.